Sejam todos bem-vindos ao canal História Militar em Debate, para mais uma entrevista. Hoje, o nosso convidado será, com enorme prazer, novamente o Alexandre Galante. A entrevista será conduzida pelo professor Ricardo Cabral. Mas antes de darmos início, não esqueçam de deixar o seu like, inscrever-se no canal, compartilhar nossos vídeos e comentar. É com você, Ricardo. Bem, sejam bem-vindos, né? Esse programa que nós vamos fazer, essa entrevista com o Alexandre, que é um jornalista especializado em assuntos de defesa, é sobre os projetos estratégicos das Forças Armadas. Esses projetos, né, a maioria deles aí, tem projetos que mais de 30 anos, como é o caso do submarino nuclear, e tem projetos mais recentes. Né? Teremos agora a viatura, finalmente, da viatura 8 rodas, o caçador de blindados na forma do Centauro, mas o que chamou a atenção na imprensa no último dia 20 foi uma reunião, né, feita pelo novo governo, e a reunião tem um certo ineditismo. Isso foi interessante, porque normalmente essas reuniões são tratadas no âmbito do Ministério da Defesa. A coisa é dentro do Ministério da Defesa, o ministro se reúne com os comandantes militares das forças e às vezes chama alguém da própria estrutura do Ministério para, vamos dizer assim, para secretariar ou então dar informações relevantes. O ineditismo dessa reunião é que o presidente da República estava presente, né? Estavam empresários, né, pertencentes à base industrial da defesa, tinha, né, até que, enfim, o secretário lá dos produtos de defesa, né? E esse grupo, né, estava ali para discutir base industrial de defesa e programas estratégicos. Ou seja, como a base industrial de defesa pode colaborar, ajudar no programas estratégicos. O principal problema, né, nós sabemos, assim, grosso modo, acho que é do público, né, o programa do submarino nuclear, porque às vezes o pessoal pensa que tem o programa nuclear da Marinha, que é uma coisa só. Não, o programa nuclear é uma coisa, o programa do submarino nuclear é outra. Agora nós temos o programa das fragatas, temos vários outros programas. O Exército tem vários programas, por exemplo, das Forças Blindadas. Esse das Forças Blindadas está parado há uns 20 anos. Entendeu? Você tem o CISFRON, que tem já quase 30 anos e não está completo, a defesa antiaérea, que também não sai para frente, a aviação para compra, né, de helicópteros de ataque também está parado, tem a aquisição de novos sistemas de lançamento de foguetes Astro, a Força Aérea, né, tem lá o Millennium, né, tem o caça o Gripen, né? Tem a aeronave de transporte leve, que ninguém sabe direito o que vai fazer. E também, para mim, no meu caso, eu vejo as grandes ausências. Ninguém fala em compravante. Né? Isso, para quem está acompanhando a guerra da Ucrânia como nós estamos, né? Update, isso é uma coisa séria. E aí, eu gostaria que o Pedro mostrasse essa imagem agora. São os investimentos da área de defesa. Né? Quando você olha, você tem, claro, um investimento agora elevado, né? Que são as primeiras, o investimento mais pesado das corvetas, né? A construção, a modernização, né, do estaleiro, né, que faz parte do projeto, né, mais a construção das fragatas. Você tem a aquisição dos caças, a continuidade da aquisição dos caças. Depois o Galante vai falar que, se não me engano, foram acrescentados mais 4 caças ou 5, ele tem esse número melhor do que eu, das 4. Forças blindadas, né, do Gripen, né, foram acrescentados mais alguns caças. Né? Você tem a construção de submarinos convencionais, das forças blindadas. Quando você olha, né, o programa, né, você está aqui. Né? A recomposição do núcleo do poder naval, desculpa, é até piada, 281 milhões, é para quê? Só se for para fazer navio patrulha de 500 toneladas. Entendeu? Não dá para fazer grande coisa com isso. Então, nós temos vários programas, e esse é o orçamento para 23, que é claramente suficiente para aquilo das necessidades das forças. Né? Galante, você tem alguma coisa para comentar em cima desse gráfico? Então, eu gostaria de apresentar o meu outro gráfico de 2018, que aí dá para dar uma ideia dos programas, né, melhor dos programas. Deixa eu voltar com ele aqui, ampliar. Acho que ficou melhor aí, né? Sim. Então, essa situação dos programas, né,
os principais programas, né, do Brasil na área de defesa até junho de 2018. A gente tem uma ideia que até aquele ano, né, quanto aos valores em vermelho são o que ainda faltava pagar dos programas, né? E a parte em preto, a parte à esquerda, né, o que já tinha sido pago, né? Então a gente tem o programa de helicópteros, o HXBR, né, que ainda continua entregando os H225M, né, para as 3 forças. Desculpa, então, ele já teve pelo menos um passo, né? Ele já foi atrasado pelo menos uma vez. Né? A entrega deles foi dilatada no tempo. Sim, né? Foi dilatada, justamente para poder, né, caber no orçamento, né, no orçamento. Aí depois você vê os submarinos convencionais, né, o submarino de propulsão nuclear, o estaleiro e base naval, né, o programa nuclear da Marinha, que é separado porque é o desenvolvimento do reator, né, que está sendo feito lá em Aramar, né, em Peró, em São Paulo. Esse reator ele já era para estar funcionando, né, mas o programa está atrasado. E só quando esse reator estiver pronto e testado é que ele vai poder ser instalado no submarino, né, no submarino nuclear, né. Então você tem o programa Guarani lá no Exército, né, o programa Guarani, o Astros 2020, né, e o CISFRON, né, são os 3 programas principais, não é, do Exército, né. Você vê que o Guarani, é interessante ver o Guarani aqui, ó, até 2018 tinha pago 1,3, né, bilhão e faltavam 19,5 bilhões. Desculpa, Alexandre, só para interromper, todos esses programas têm atrasos. Eles foram, a sua grade de entrega, né, anual, elas foram estendidas, justamente por problemas de crise econômica, problemas orçamentários, né, problema de crise econômica, rebate no orçamento, ou então a mudança de governo, muda também a prioridade e efetivamente aquilo que foi colocado. O Guarani chegou a se comentar que, olha, pelo tempo que a gente está levando para investir no Guarani, quando na metade do programa, do jeito que ele agora está, não teria sentido continuar construindo ele, porque ele já vai estar obsoleto. É essas coisas que a gente tem que prestar atenção. Desculpa, por favor, galera. Por favor, não, você pode interromper a qualquer momento, a gente está conversando. Então, aí depois dos programas do Exército, você vê, por exemplo, o CISFRON, olha quanto faltava pagar aqui até, né, que a previsão era para terminar de pagar em 2037, né, um pouco antes de 2037, faltava 10 bilhões, 10,8 bilhões. E só tinha sido pago 1,1 bilhão até essa data, até 2018. Eu não sei até 2023, até agora, quanto mais foi pago, mas acho que só talvez mais 1 bilhão. Um pouco, no máximo 2 bilhões. Acho que nem chegou a 2 bilhões. Então falta muito ainda para terminar de pagar o CISFRON. E depois do CISFRON, aqui a gente tem os programas da Força Aérea, né? Só um detalhe, olha só, o CISFRON para 2023 está previsto 287,7 milhões. Claramente suficiente. Ele não consegue sequer cumprir as tarefas do ano. Ou seja, esse programa com certeza vai ser dilatado. Aí fica aquele negócio, qual a viabilidade de ter, quando você termina, ele já está obsoleto. Entendeu? O que está acontecendo com o CISFRON, já uma fonte me disse que muitos dos sistemas previstos para o CISFRON já estão entrando em obsolescência, aí você tem que pensar em substituir esses equipamentos, aí você vai substituindo ao longo do programa que você tá implantando, aí você gera mais custos, né? Mais trabalho, mais tempo, porque tem que já ir planejando a substituição desses equipamentos que vão ficando obsoletos, né? Então, aí depois a gente tem os programas da FAB, o FX2, que é o F-39 Gripen, né, o KC-390 Millennium, né, o Millennium aqui até estava bem, aqui, né, até o pagamento faltava pouca coisa aqui na parte do desenvolvimento, né? Desenvolvimento, não pagamento das aeronaves, né? Que depois a gente vai falar, né? Que a FAB teve que priorizar, né? Os Gripen em detrimento, né, dos KC-390, teve que reduzir o número de aviões, né? Cargueiros. Você vê a parte de aquisição aqui, né? Logo abaixo, ó, tinha o desenvolvimento, faltava pagar um pouco, mas a aquisição aqui só tinha pago 0,7, faltava 12,6
bilhões. Faltava 13,3 bilhões. Né? Quer dizer, o valor total é 13,3 bilhões. E aí vem para a Marinha as corvetas, né? No caso são fragatas, né? Não corvetas mais. Também só tinham pago 1,6 bilhão e faltava 5,4. Ou seja, os programas ainda todos, falta uma grande parcela, né? Muito dinheiro ainda para ser pago para esses programas serem concretizados. E o orçamento anual do Ministério da Defesa não está sendo suficiente para bancar todos esses programas. Então, eles vão sendo esticados, vão sendo atrasados. Tá sem áudio, Ricardo. Agora você tem uma imagem do orçamento, daqueles percentuais. É sempre interessante mostrar, né? Sim, desse ano, né? Esse gráfico que saiu no Jornal Globo, né? Vocês vejam, né? A gente tem aqui os programas, né? Claramente suficiente, porque se esse dinheiro for orçamentário, né, ele entra na escala de prioridades. Quem já lidou com as Forças Armadas sabe, por exemplo, você faz o custo aluno. Nas escolas, você tem que fazer o custo aluno-curso. Né? Nas unidades, você faz o custo diário do combatente. Né? Aí você tem o praça, aí você tem os oficiais, você faz um custo médio, e aí você tem que fazer todo o planejamento. Mas quando você olha o custo... reduz um pouquinho. Vai lá para baixo, por favor. Na parte de baixo, né, do gráfico. Do gráfico. Você olha, o nosso Ministério, a partir da reforma feita pelo presidente Fernando Henrique, o que aconteceu? Né? Antes, a folha de pagamentos vinha à parte. Então, isso aqui é que colocou dentro do orçamento, né, das Forças Armadas, né, o pagamento de pessoal. Em termos contábeis, isso é super coerente. Isso é coerente. Né? Também é coerente você colocar, já que sai do Ministério da Defesa, os administrativos e pensionistas, você colocar ali dentro. Só que isso aí você aumentou o gasto efetivo e você vai perceber que houve uma redução significativa do investimento, que está ali marcando 7%, mas, na verdade, não é isso. É 6,80 alguma coisa, quase 6,90. Então, não é um número exato. E nós sabemos, né? Mas então é tirar a folha de pagamento. Sim, isso seria o ideal, mas isso aí atrapalha a contabilidade nacional. O mais fácil é você tirar o orçamento de investimento do Ministério. Né? Você tirar das forças e colocar, por exemplo, só no MD. Né? Porque você tirar ele à parte, você faz isso já, na prática, algumas coisas já têm sido feitas. Por exemplo, o orçamento é complementado por emendas da CREDEM. Os deputados, a comissão tem uma emenda, tanto do Senado quanto da Câmara, eles têm direito a uma emenda da comissão e eles têm emendas individuais, e elas, às vezes, são alocadas. Vocês olham, o custo de pessoal é enorme e você tem a manutenção. Nós, tanto o Alexandre quanto eu, já participamos de palestras, assistimos palestras, já fomos a vários eventos, que esse é o peso que as forças têm. E isso reduz a sua capacidade de investimento. E aí muita gente, né, principalmente os leigos, né, fica, o problema então é o salário do militar. Se você for comparar o salário do militar do Poder Executivo, ele está até abaixo da média do Poder Executivo. Não vou comparar com o Judiciário e com o Legislativo, que isso aí é uma coisa sem pé nem cabeça. Aquelas histórias, né, que o assessorista ganha mais que o piloto é verdade. Então vamos deixar isso de lado, porque isso não contribui para o debate. O que contribui para o debate é tirar o orçamento, né, e mostrar que isso que acontece no Exército, que tem muita gente boa que fala que é uma distorção, esquece que isso acontece com autarquias, né? Esquece que são órgãos diretamente ligados ao governo, como os diplomatas, né? Tem o Banco Central, e que tem uma estrutura de pagamento, uma estrutura de salário que é sustentada após a inatividade, ou seja, após ele se aposentar. Né? Eu sempre defendi que o orçamento de investimento, né, do Ministério da Defesa fosse à parte e que ele fizesse, como os governos
do PT fizeram. Você tem as parcerias públicas e privadas e você tem o orçamento, a parte de investimento. O problema é que, quando você começa o ano, né, e isso é verdade, a despesa de pessoal é incomprimível. Então, os governos fazer um corte. A primeira coisa, eles fazem um contingenciamento. Às vezes, esse contingenciamento chega a absurdos 30%. Não tem como você fazer exercício, não tem como, porque você precisa pagar a energia, você precisa pagar as concessionárias, energia, água, né? Você precisa fazer a manutenção das viaturas, dos navios, e você precisa fazer uma série de coisas. E o corte tem que ser feito aonde? Tem que ser feito nesse recurso. Então, você não vai para exercício, ou então vai para exercício, como eu mesmo já fiz, onde você faz uma marcha de 12 quilômetros para chegar, né? E volta numa marcha de 16, ou inverte as marchas. Né? Só para você não. Porque o combustível está pequeno e você tem que usar o recurso que você tem. Aí você não dá ração crente, você usa ração fria. Entendeu? Então você usa uma série de subterfúgios para cumprir a missão. E isso é errado. Isso tem que estar dentro do planejamento para ser feito. Aí você tem o contingenciamento. Normalmente, as forças sofrem um outro problema, que quando chega setembro, que vem o último trimestre, né, nos últimos anos, né, tirando esses 2 anos de pandemia, tirando 1 ano da pandemia, nós tivemos recursos extras arrecadados pelo governo. Então, você teve a possibilidade de uma certa recomposição do orçamento. Mas o normal, até ali, era o quê? Uma frustração de receitas e o que era um contingenciamento se transforma num corte. E aí nós vimos cenas no passado muito desagradáveis, que era você ter que licenciar o soldado mais cedo, você deixar de pagar, de fazer exercícios no exterior, de trazer militares de volta do exterior antes do tempo, ou não, de reduzir o número de militares que estão no exterior fazendo curso, que é importante para a força, não é só para a carreira, é para a força. E isso nós vimos. O que você acha disso, Alexandre? Bom, eu acho o seguinte, durante os anos, né, depois da abertura política, né, com o fim do regime militar, a gente tem um orçamento de defesa que vai sendo cada vez mais reduzido, né? Praticamente ele não cresce, ele se mantém ali em torno de 1% do PIB, 1,5% e tal, que é só para cobrir essa parte realmente, principalmente de salários, pensões, né? E o que sobra para investimentos é sempre muito pouco, isso desde dos anos 90 para cá, né? No final do início dos anos 90 para cá, essa é a realidade do Ministério da Defesa. E o que acontece? A gente estava acostumado com equipamentos militares dos anos 70, equipamentos militares que não eram tão avançados tecnologicamente. E de lá para cá, o custo dos equipamentos, né, de defesa, eles subiram em espiral em todo o mundo. Então, para a gente agora renovar as Forças Armadas com novos caças, novos navios de guerra, submarinos, o preço, né, desses equipamentos ele não comporta. O nosso orçamento de defesa não está adaptado a essa realidade, que mudou o preço dos equipamentos. Se a gente tivesse feito uma atualização, né, ao longo dos anos, como se deve, a gente teria, né, colocado o orçamento para dentro dessa realidade. Só que a gente está acostumado no Brasil a fazer atualização dos equipamentos em saltos, né, de 20 em 20 anos, 30 em 30 anos. Então, hoje, o nosso orçamento de defesa ele não está conforme a realidade do custo dos equipamentos militares modernos. A gente vai ter que aumentar esse orçamento em termos de percentual do PIB, senão a gente não vai conseguir ter forças armadas minimamente equipadas. A gente não vai ter. O custo operacional, por exemplo, do Gripen que a gente está comprando, o custo operacional dele anual é maior do que o dos F-5 que a gente está usando.
seja, vai aumentar o custo operacional da FAB anualmente. Né? A Marinha também, os submarinos que a Marinha está incorporando, os classe Riachuelo, o custo operacional deles é maior do que os classe Tupi, né? de origem alemã que a gente de origem alemã que a gente tem. Mesma coisa o Exército vai comprar o Centauro, o custo operacional dele, manutenção é bem mais alto do que Cascavel, nem compara, né? Então tudo isso a gente tem que, o nosso orçamento de defesa ele tem que ser, né, atualizado e aumentado para poder realmente a gente ter condição de pagar esses equipamentos e a operação deles, senão a gente não vai ter condições, as Forças Armadas vão ficar com uma quantidade pequena de equipamentos e não vai conseguir operar minimamente todos os anos. A gente vai ter Forças Armadas só para né, figurativas, porque operacionalmente elas vão ficar comprometidas com esse orçamento. O que me chama a atenção, Alexandre, é que agora nós temos, desde 2003, nós tivemos uma preocupação, isso aqui não é ideológico, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas nós tínhamos uma indústria de defesa razoável, né, que estava cada vez agregando valor à sua produção, com equipamentos mais sofisticados tecnologicamente, e nos anos 90, por falta de visão estratégica, né, essa indústria foi destruída praticamente. Então, a partir de 2003, 2004, né, nós tivemos uma preocupação dentro de um contexto maior de um projeto de reindustrialização do país. Hoje a indústria está em menos de 15% de participação no PIB, e isso aí chamou a atenção. Então, nós temos uma indústria que pode vir a participar, mas não tem essas... Do meu ponto de vista, não tem muita capacidade por falta de investimento do próprio governo. Né? Nós já tivemos no passado, né, a exportação... Estão me ouvindo? Sim. A exportação vai viabilizar a compra dos equipamentos internos, como foi o caso lá do Osório, né, do Caxias, e de outros programas que apareceram ao longo do tempo. Na verdade, isso não acontece. Na verdade, o governo, se tem uma indústria que deve ter investimentos contínuos, né, não falo subsídio, mas investimentos de longo prazo, tanto na produção quanto na pesquisa, e integrando elas aos institutos militares de engenharia, essa é a indústria de defesa. E aí, o Alexandre fala muito bem, o orçamento militar, né, as Forças Armadas brasileiras, como um todo, elas estão abaixo, né, da estatura estratégica do país. Mesmo no Atlântico Sul, mesmo nas Américas, né, isso aí é incompatível. Né? Nós somos a segunda maior economia das Américas e, no entanto, nós somos o terceiro, quarto exército, quarta força armada em termos de equipamento. Pode ter um orçamento grande, mas em termos de estrutura, né, e de estratégia, de capacidade de dissuasão, é mínima. Tá vendo? E esse é que é o ponto. Né? E eu não sei até que ponto, né, mesmo agora, com esse novo governo entrando e com essa dimensão que quer se dar à BID, se isso vai viabilizar no médio e no longo prazo. Porque são investimentos que demandam muito tempo. Qual a sua opinião disso? Como a BID, né, como a Base Industrial de Defesa, pode contribuir de forma relevante, né, nesses programas? E a gente sabendo que o nosso problema é a continuidade, né? Porque esse governo está começando agora, durante 4 anos tem isso, e pode ser que venha um outro governo que diga não tem nada a ver, vamos acabar com isso, o que é normal no país. No nosso país isso acontece. Continuar o trabalho, por isso que a gente tem que fazer um trabalho de conscientização, né, da nossa classe política, né, trabalhar junto com a indústria de defesa, justamente para mostrar como esses programas são relevantes para o país e importantes na geração de empregos de qualidade e de exportação também, né, de produtos de alto valor agregado. A gente tem que mostrar isso, para que os políticos, quando a gente chegar com os pedidos, né, de orçamento, de suplementação, eles vejam realmente que isso é importante e votem a favor desses projetos. É um trabalho de formiguinha que a gente faz, né, de conscientização
de que a defesa é importante para o país, né, para as Forças Armadas e para a indústria nacional. Isso aí é um trabalho que tem que continuar a ser feito. E a indústria de defesa nacional só vai conseguir uma participação maior na produção, né, de equipamentos para as nossas Forças Armadas se esses orçamentos forem compatíveis, né, com os programas. Se você continuar produzindo equipamentos, você consegue fazer a transferência de tecnologia e consegue que a indústria de defesa nacional participe. Se não tiver encomendas, não vai ter indústria. É o que acontece. Por exemplo, no caso do caça Gripen, né, a FAB encomendou mais 4 aviões, né, a totalizaram eram 36, agora são 40 aviões e está negociando um segundo lote, né, de 26 aviões, totalizaria 66 caças. Isso vai manter a indústria nacional funcionando. A gente fabrica parte dos aviões, né, no Brasil, né? Tem o caso também dos submarinos, né? Existe uma especulação. Exatamente. Também dos submarinos a gente tem, dos submarinos a mesma coisa. A gente constrói submarinos no Brasil, um percentual desses equipamentos é produzido por empresas nacionais, e a gente terminando o 4º submarino da classe Riachuelo, o ideal é que seria encomendado uma 5ª unidade, né? Uma 5ª unidade para se manter a mão de obra e a produção, né, pelas empresas nacionais. Porque depois do 4º submarino convencional e do submarino nuclear não vai ter mais nenhuma unidade para ser construída. Então é necessário que se encomende mais unidades para manter o estaleiro funcionando, né? Alexandre, você pode nos dar um detalhamento, né, dos programas? Eu não sei como é que você montou, porque... né, sim, eu coloquei, como a gente falou aqui dos dados de orçamento do início, eu coloquei as imagens em sequência para a gente ir comentando sobre eles. Então a gente vai comentando e você vai interrompendo, vocês vão interrompendo quando quiserem. Então aí tem o Guarani, né? Programa bem atrasado, bem atrasado. Está bem atrasado e foi cortado, né? Sim, porque inicialmente eram mais de 2.000 veículos, né? Foi reduzido para 1.400 unidades. Na verdade, Alexandre, o sonho do Exército é uma viatura 8 rodas, né? O Guarani foi uma solução que eu acredito tenha sido temporária, uma solução de expediente que pode ser programa descontinuado. E se aquele programa de forças blindadas vingar realmente de um MBT e em uma viatura PCP, alguma coisa, 8 rodas, né? No caso, como a gente chama, viatura blindada de pessoal, né? Apesar que nós aprendemos muito com o Guarani. O pessoal, às vezes, os colegas falam mal do Guarani, mas a gente aprendeu muito com ele. Por favor. Assim, o veículo é ótimo, né? Em comparação com o Urutu, está muitos anos à frente, então é um ótimo veículo para o Exército. O nosso amigo Bach, o engenheiro Bach, né, que falecido já, nosso amigo que colaborava lá com o Forte, sempre falava que é um veículo 6x6, a diferença para o 8x8 é preço, porque os dois fazem a mesma coisa. Então, para ele não tinha diferença. E para o Exército é ótimo, é um produto e a gente está, né, exportando, né, outros países estão comprando, agora vem a encomenda da Argentina aí, se Deus quiser, vai dar certo. E só que tem que continuar mantendo os pagamentos, né, para os veículos saírem, né. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Que eu fico vendo, às vezes, esse é outro problema, né, Alexandre? A gente começa um programa, mas eu queria tanto, né? Tem um 6x6. Mas eu queria tanto um 8x8. Então joga um 6x6 fora e vamos começar o 8x8. Aí a gente fica sempre nessa, em vez de complementar o programa, modernizá-lo, dar um salto de qualidade, tá entendendo? Esse é um problema, na minha opinião. Na minha opinião. Isso é um problema da cúpula. A cúpula das Forças Armadas é a principal responsável por isso, pela descontinuidade dos programas. Temos que colocar aqui o dedo da ferida. Porque são eles que dizem o que querem. Né? Quando eles ficam discutindo, por exemplo, o que foi feito
Quando a gente chegar lá no milênio, a gente vai conversar sobre isso. Mas esse, para mim, é um problema sério das forças. Tá? A gente tem que seguir toda a evolução do Guarani. Né? O Guarani não tem ainda mísseis anticarro, não tem ainda torres com mísseis anticarro, nem mísseis antiaéreos. Segue, né, toda a evolução do veículo, né, e aí você, né, mudaria para outro. Você já está mostrando aí o Centauro, né? Centauro, a menina dos olhos do EB desde os anos 2000, por exemplo. É um sonho que está se realizando, né? Sim. E teve aquele imbróglio na justiça aí, que foi resolvido, né? Porque também houve uma mensagem, uma informação que foi dada que o Exército teria que pagar 5 bilhões, né, de uma vez, ao passo que não é um longo, né, de vários anos, né? São 98 veículos, né? Sim, no primeiro lote, né? No primeiro lote. É um pagamento para ser feito ao longo de 5 anos, né? 98 veículos. Inicialmente o valor é baixo para 2 veículos para o Exército testar, né? E pedir modificações, né? Que porventura sejam necessárias antes de começar a produção, né? Um veículo. E tem offset. As pessoas esquecem que tem offset, tem a questão de peças nacionais que poderão ser agregadas nesse modelo. Entendendo? Como é poucas unidades, não tem possibilidade de fabricar no Brasil, mas nós vamos aprender muito com ele, né? Vai ser produzido lá na fábrica lá do Guarani, né? De origem italiana também. Então já está certo isso mesmo, Alexandre? Porque eu tinha ouvido que essas unidades viriam lá da Itália e tal, haveria modificações que poderiam ser feitas aqui, mas elas seriam unidades fabricadas na Itália. Então, já vai ser fabricada aqui na fábrica do Guarani. Eu acho que, inicialmente, eu não sei se acho que os veículos talvez venham de lá e, posteriormente, alguns sejam montados no Brasil, né? Uhum. Mas pro Exército realmente é um salto de qualidade. Um salto de qualidade, né? Sim. E aqui é o CISFRON, né? A gente estava falando do CISFRON, são sistemas de comunicação que foram entregues no ano passado, né? Foi feito um contrato do Exército com a Embraer para dar continuidade ao CISFRON, né? Que é um programa importantíssimo, né? Pro Exército Brasileiro, para a vigilância das fronteiras, né? Que engloba uma série de sistemas, né? De vigilância, né, de sensores, radares terrestres, vantes, né, tudo integrado, né, para conseguir ter vigilância da fronteira, porque o brasileiro que é muito porosa, né, muita coisa passa pelas nossas fronteiras, né, tanto drogas quanto armas, que vão acabar parando nos grandes centros, né, brasileiros. Se a gente implementando o CISFRON, você vai ver que vai ter um impacto direto na violência e no crime nos grandes centros, né? Porque muito do armamento e droga vem pela fronteira. O CISFRON vai ser importantíssimo para, né, coibir esse tipo de atividade, né? Sim. Você tem o próximo programa? Alexandre, a gente vai ter que acelerar um pouco, já tem 32 minutos. Ok, tá? Aqui é outra imagem aqui do... Depois você corta aí a sua parte aí. Não. Vamos falar de um por um, mas vamos ser mais rápido. Eu vou tentar não interromper tanto. Entendeu? Não, então aqui é outra imagem do CISFRON, né, mostrando o soldado do EB com fuzil IA2, né, e com um visor ali, né, equipamento. E a gente vai partir para a FAB, né? Para a FAB, essa foi a grande surpresa, né, da reunião lá dos comandantes das Forças Armadas, né, com o presidente Lula, que, né, a FAB pediu para colocar como prioridade esse avião, né, de transporte, né, o Cessna 408, né, que é para atender justamente as necessidades, né, da FAB, do Exército na Amazônia, né? Um avião... Isso aí a FAB deu uma pernada no Exército. O Exército queria esse tipo de aeronave na aviação do Exército, mas tudo bem. Pois quem sabe futuramente passa para o Exército, né? Mas enfim, é uma grande surpresa, né? E tem gente reclamando porque que a FAB não espera
O avião da Desaer, o avião da Desaer, Desaer, L100, né? Pode ser que o Exército... essas coisas que eu digo que falta MD. É nisso aí que falta MD. Falta MD nisso aí. Falta o Ministério da Defesa. Peraí, né? Vamos organizar essa bagunça aqui. O Exército vai ficar com isso, a Força Aérea vai com aquilo. Porque as forças disputarem entre si é normal. Isso acontece em todos os países. Mas não pode que um programa estratégico você chega lá na hora, de surpresa aparece isso e não se fez um planejamento. E você tendo uma indústria nacional com capacidade de produzir aqui. Para que você vai importar? Entendeu? Vamos pensar um pouco mais, né? Porque também, às vezes, tem questões, por exemplo, às vezes a força precisa daquele equipamento para ontem. Aí não dá para esperar uma indústria nacional desenvolver um produto, lançado, né? E daqui a 10 anos ter um avião pronto, ou 5 anos. E já que você tem um produto bom importado e que não envolve tecnologias críticas, não vai precisar de transferência de tecnologia, né? Tipo esse avião, né? Então vai lá e compra e já está funcionando. Então essa é a diferença, né? É um avião interessante, né? Que ele tem a capacidade de carga, de carregar esses pallets LD3 padronizados e pode, né, converter para passageiros também. E depois a gente parte para os 2 programas principais da FAB, né? Que é o F-39 Gripen e o KC-390. Então, o Gripen, por enquanto, tem 40 unidades encomendadas, né? Já tem 5 no Brasil, com mais... a gente tem um cronograma aqui que eu vou mostrar mais adiante, das aeronaves, né? Que Gripen, como eles devem chegar aqui a cada ano, que tem planejado. O KC-390, a gente tem 5 aeronaves, né? E a encomenda inicial era para 28 aviões e foi sendo reduzida, né? Agora o planejamento é para 15 aeronaves, né? Que é um erro, né? Que é considerado um erro estratégico. Mas é aquele negócio, a gente entende que é dentro do orçamento. Nós esperemos que mais à frente isso seja recomposto, né? O que pode ser feito mais adiante, né? Mas, por enquanto, diante da realidade orçamentária, você tem que balancear entre aeronaves de transporte e aeronaves de caça. Como a nossa aviação de caça ela está numa situação de emergência, porque os F-5 já passaram já há muito tempo. Então se resolveu, né, priorizar, né, os caças, né? Aqui é uma foto da entrega lá da cerimônia dos Gripen. Os primeiros entrando em operação em Anápolis em dezembro, né, do ano passado. E esse aqui é o cronograma último cronograma atualizado do Gripen. E que a gente vê aqui a previsão para esse ano são 3 aeronaves, mas 2 aeronaves que deveriam ter sido entregues no ano passado, elas vão se juntar com essas desse ano. Então, esse ano deverão ser 5 aeronaves entregues. E em 2024 mais 3, em 2025 mais 3, sendo que em 2025 2 deverão ser biposto, de 2 assentos, é o modelo que o Brasil está ajudando a projetar, né? Embraer junto com a Saab, né? Uhum. Em 2026, 10 aeronaves, em 2027, 11 aeronaves. E aí, se sair o segundo lote, você vai ter aeronaves sendo entregues nos próximos anos, né? Aqui o corte seccional do KC-390, né, mostrando os sistemas dele. E aqui uma foto de um dos Gripens que chegaram no ano passado, né, que estão em operação em Anápolis. Relembrando que o salto tecnológico entre o F-5 e o Gripen é gigantesco, né? A gente está partindo de um caça um caça com aviônica de 4ª geração que a gente instalou no F-5, mas o F-5
não tem radar AESA, como, né, o Gripen tem. Uma aeronave que puxa 9G, né, de manobra, possui sistema de aviônica, né, e de gerenciamento de sistemas, né, para fusão de dados. É uma aeronave, né, das mais modernas do mundo, né? Então, para a FAB é um salto gigantesco.